Falando de atividade física, como falamos ontem, a importância disso, porque a atividade física ela ativa não só o nosso conceito físico, né, físico corporal, mas ativa o conjunto como um todo da nossa história, da nossa vida. Então, quando você se movimenta, você gera movimento. E essa é a grande questão da vida, né? É você conseguir se dar conta de que quanto mais você se movimenta, estou mandando aqui para a galera também, ó. Então se vocês puderem mandar os aviãozinhos aí para chamar o povo para cá. Ó, acabei de mandar e chamando uma galera para vir para cá. Então quanto mais você se movimenta, mais você gera movimento. Essa é a grande sacada. E é interessante porque às vezes a gente não se dá conta de que muitas vezes, por exemplo, a gente vai começar alguma coisa, a gente vai gerar algum tipo de... dar início a alguma situação em nossas vidas, seja o que for, mas a gente vai dar início, vai começar alguma coisa. Para começar, para ter esse ato de começar, eu sempre pego meu caderninho aqui, para deixar todas as anotações ativas. Para cada live eu tenho uma folha do dia. Então, quando a gente tem dá início a alguma coisa, ser capaz de iniciar algo, a gente gera movimento naquilo. É muito interessante, né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou filmar e aí de repente eu estou indo lá para fazer a minha filmagem do meu dia a dia ali, que eu filmo praticamente todos os dias, né? Eu gravo, porque ou eu gravo para o Instagram, ou eu gravo para o YouTube, ou eu gravo para os cursos online. Agora nós estamos montando o projeto de um treinamento que vai ser a formação em coach, que vai ser online e ao vivo. Então, ou eu estou gravando para os cursos online que ficam gravados, ou eu estou gravando para o Instagram ou para o YouTube, estou fazendo algum tipo de gravação. Quando eu estou fazendo essa gravação, às vezes, para mim, né, eu estou acostumado com pessoas e estar no palco interagindo e tal, não é uma coisa tão fácil, então, como acredito que para a grande maioria, não no contexto de intimidação, seja lá o que for, não, muito mais pela questão de ter que ir ali, ficar na frente de uma luz branca lá que só suga a tua energia e tu não tem troca, não tem interação. Então muitas vezes eu fico lá, tem que ir lá fazer essa gravação, né? Daí, não, vou fazer isso, não, vou fazer aquilo, não, vou fazer aquele outro. Resolve ficar procrastinando, né? Fica fazendo uma coisa ou outra, ao invés de dar o foco e ir lá e fazer o que tem que ser feito de uma vez. E depois que eu começo a gravar, daí muda tudo. Porque daí eu me entrego para o processo, porque daí eu consigo estar ali dentro, literalmente entregue, concentrado, ativo e fazendo o que eu tenho que fazer. Então depois que a gente começa a fazer aquilo, é tipo assim, vou para a academia. Sair da sua casa e ir até a academia é uma coisa. Quando você sai da sua casa e vai até a tua academia e chega na academia, o movimento é outro. Então quando você sai de casa e vai até a academia, você já está lá. E aí a sua movimentação é diferente. Então é muito interessante porque seja para fazer atividade física, seja para começar um projeto na sua vida, o conceito está ligado diretamente ao começar, né? Ontem a gente estava aqui falando com a Carla e ela até postou a fotinha dela fazendo atividade física. A Carla deve ter ficado tão dolorida que ela não veio hoje, porque até agora ela ainda não chegou aqui. Porém, ela ontem postou ali fazendo atividade física. Eu até postei no meu stories, eu ontem à noite malhando também, porque eu vou malhar, entende? Não importa o horário, eu vou deixar a minha contribuição com o meu corpo, com o meu autocuidado, porque praticar atividade física está ligado diretamente a isso. A autocuidado, a autorresponsabilidade. Quando você cuida de você, você se ama. Então é interessante de entender isso, né? Porque a atividade física está ligada diretamente a amor, a você ser capaz de se amar. Né? Ontem eu estava com o Sérgio Bertolucci no Clubhouse. Ele abriu uma sala lá e me chamou, e a gente estava trocando uma ideia com uma galera ali, no Clubhouse, falando exatamente, a pergunta dele era como está a sua saúde.
E aí nós estávamos falando sobre esse pilar, né? O pilar da saúde e o pilar da atividade física. Que para você ter uma boa saúde é fundamental que você tenha a atividade física. Porque a atividade física especificamente, ela acelera o processo metabólico, ativa todo o seu sistema metabólico, muda todo o movimento que você tem de saúde, muda toda a oxigenação do seu cérebro. Se você pratica atividade física, você se sente mais ativo, mais acordado, mais vivo, você consegue estar mais vivo, você consegue entregar mais qualidade para você mesmo. Então, cada vez que você pratica atividade física, você se coloca numa posição muito mais ativa do seu dia a dia. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas esse conceito que eu citei anteriormente sobre, cara, não estou muito afim de fazer, e daí quando começa a fazer, você muda o seu estado. Lá dentro do processo você muda o seu estado. Ou seja, quando você vai para a academia, você não está afim de ir para a academia, de repente você vai, e lá na academia você já se sente melhor depois que você começa. Quando você começa uma atividade de trabalho, quando você tem que fazer um projeto, quantas vezes isso acontece na sua vida? Então me diz aí se com vocês isso também acontece, de você não querer fazer e depois que começa a fazer, sabe que tem que fazer, não quer fazer, começa a fazer e depois que começa a fazer, só vai. Acontece com vocês também? Então coloca para mim aí se sim, coloca um sim aí e de repente já deixa a sua história aí de quando isso acontece com você, para a gente interagir aqui e trocar essas informações. E uma coisa legal também, enquanto vocês anotam essa informação aí, é entender que o quanto nas nossas vidas, muitas vezes, a gente tem essa característica, né, de procrastinar, de deixar para depois, de não fazer o que tem que ser feito. Quando você pratica uma atividade física, a Carla chegou aí, cara, nós estávamos preocupados contigo aqui. Eu estava dizendo para a galera aí que talvez de repente a Carla não... Ontem fez tanta atividade física que hoje está tão dolorida que nem conseguiu vir aqui para a nossa live de hoje. Eu até postei ontem à noite no meu stories ali, a minha atividade aqui, eu fazendo algumas coisas, eu faço aqui, até tem uns pezinhos lá atrás no cantinho lá. E eu faço sempre aqui. E eu fiz um mix ali de algumas atividades que eu faço, te marquei lá também. Então, eu estava comentando sobre como iniciar é uma coisa complexa, né? Dar início a algo. Então, depois que a gente dá início ao projeto, ele só vai, ele só acontece. É óbvio que, assim, muitas vezes, o iniciar num primeiro dia é relativamente fácil. A continuidade passa a ser o mais complexo. É esse ponto que eu quero entrar hoje com vocês. Ainda dentro do conceito da atividade física, então vamos lá, vamos pegar a Carla como exemplo. A Carla deu início ontem. Então, Carla, me corrija aí se eu estiver equivocado. Tu tem 40 anos e nunca tinha feito atividade física ou faz muito tempo que não faz? Conta um pouco para nós essa informação aí com mais detalhe. E independente de se ela nunca tinha feito ou se já tinha feito mais pouca coisa e fazia tempo que não fazia, não é muito fácil a pessoa dar início, né? Porque Márcio ouviu um estalo no braço. É isso aí, que bom que tu tá bem. Então, e agachando também dá uns estalinhos, né? É isso aí, isso é falta de lubrificação da musculatura, né? Ou seja, essa lubrificação na realidade normalmente está ligada diretamente à ausência de potássio no corpo, mas muito mais essa ausência da própria flexibilidade do músculo, né? Então acontece, tem que continuar a prática para ele ir fortalecendo. E quando uma pessoa não pratica atividade física, há uma tendência que ela não fortaleça a estrutura muscular. A estrutura muscular enfraquecida, ela gera um impacto sobre o sistema tendinoso, né? Por isso pode gerar uma tendinite para quem faz alguns movimentos repetidos, também chamado de LER, lesões por esforços repetitivos, ou seja, você fica repetindo aquele mesmo movimento e não tem, por exemplo, o fortalecimento da musculatura. Então isso pode acontecer em várias áreas do corpo. Quando você pratica uma atividade física e de repente, assim, com alto impacto, e você não está acostumado, você pode gerar essas dores e gerando até dores mais na região tendinosa, do sistema tendinoso, nos tendões.
Por quê? Porque você tem o músculo e tem o tendão. O tendão tem uma função de ligar o seu músculo no osso. Então, quando você não está com o músculo forte, ele sobrecarrega o sistema tendinoso. O sistema tendinoso, estando enfraquecido, sobrecarrega o sistema ligamentar, porque sobrecarrega as articulações. Entre um osso e outro, você tem um sistema cartilaginoso que elimina os impactos entre os ossos. Por exemplo, pensando no osso, na junção dos ossos ali do joelho. Então, se o músculo não está forte, logo e por conseguinte ele vai criar um impacto sobre o seu joelho muito forte, porque o que elimina esse impacto é o músculo que sustenta e não deixa o impacto gerar sobre o seu joelho. Então, quanto mais forte está o músculo da sua coxa, menor é o impacto sobre o seu joelho, né? Quem estuda um pouco sobre o conceito da atividade física, entende que, por exemplo, é muito comum se ouvir falar sobre se eu pudesse dar uma dica para o meu eu mais novo, eu diria: faça alongamentos, eu diria: cuide dos seus joelhos, porque são coisas que acabam chegando com um certo impacto no futuro, né? A Carla comentou aí, para não dizer que nunca fiz na época da escola, na aula de educação física, ou seja, nunca fiz. Nunca fui em uma academia, entende? 40 anos, nunca fui em uma academia. E aí, cara, conta pra nós como é que tu tá te sentindo, fez atividade física ontem, e como é que tá te sentindo hoje aí? Como é que tu tá se sentindo, além de um pouquinho dolorido e tal, que talvez socorra, porém, como é que tu tá te sentindo por ter dado início a esse projeto, ter feito? Enquanto a Carla responde aí, eu quero saber aqui quem de vocês aí faz atividade física. Ontem a galera comentou que faz, e há quanto tempo vocês fazem? Pô, eu é covardia, eu faço desde os meus 9 anos e vou fazer 50 aí, daqui 2 meses e pouco, menos de 3 meses. Então, eu quero comentar com você sobre a continuidade. Muito se fala sobre o começar, e o começar é muito importante. Porém, veja bem, olha só, tem uma tese que diz: quem não planta não colhe, né? E faz sentido que quem não planta não colhe, faz todo sentido. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: nem todas as pessoas que plantam colhem. Quem não planta verdadeiramente não colhe. Isso é regra clara. Não plantou, não colheu. Porém, é fundamental entender que não necessariamente apenas quem não planta não colhe. Tem quem plante e também não colhe. E eu vou dizer por quê. Por vários fatores. Mas o principal, por que não rega, por que não cultiva, por que não aduba. E quando nós falamos de regar e adubar, em se tratando de atividade física, está ligado diretamente a dar continuidade, a continuar. Ou seja, por exemplo, se você faz atividade física, você faz uma atividade física, você começou a atividade física, mas você não continuou, você não deu continuidade, não, você começou a plantação, você foi lá e plantou, mas você não cuidou. Mas você não regou, você não adubou. E esse é um trabalho que se faz todos os dias. Se você não fizer isso constantemente, com uma certa disciplina, você não vai ter esse resultado. Você não vai colher. Então, planta, rega, aduba e colhe. E mais, a colheita tem um time. Você tem que colher no tempo certo. Se você colher um pouquinho antes, com certeza você vai pegar verde. Então, o que eu quero dizer com isso é que o corpo ideal vai chegar no tempo que tem que chegar. O corpo ideal não vai chegar a qualquer instante, de qualquer forma. Então, quer dizer, isso é fundamental. Então, a Érica colocou faz 7 anos, mas para valer mesmo, com consistência, 3 anos. Top. A Carla colocou: me senti super bem, dolorida nos ombros e pernas, mas tudo bem. Hoje após a live aqui, vou fazer pelo menos o exercício de ontem. Top demais. Isso aí, Carlinhos, vamos nessa. E tu vai conseguir, com certeza. Estamos aí. Vem para cá todos os dias, vamos falar todo dia sobre isso. Amanhã eu vou estar aqui com um convidado especial, nós vamos falar juntos, é eu e o Sérgio Bertolucci. A gente vai estar falando um pouco sobre esse conceito ainda da atividade física, para amanhã finalizar esse pilar e passar para o próximo pilar. A Ju Bertolucci disse o seguinte: faço com disciplina há 3 anos. Porra, Ju, encarnadaça, animal, pratica direto aí. Isso é top demais, coisa linda.
Então, galera, mas e aí, faz sentido para vocês que a disciplina é fundamental? Faz sentido para vocês que praticar todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, mas que se diga, eu vou fazer tantas vezes e eu vou ter disciplina. Veja bem, olha só, as pessoas às vezes me perguntam, como eu comentei ontem, antes de ontem, eu fui dono de academia durante 22 anos, né? A primeira empresa que eu montei aos 20 anos de idade foi uma academia de musculação, ginástica, etc. E eu tive a primeira academia do estado funcionar 24 horas, essa academia tinha 7.000 alunos ativos, e depois tive diversas academias, porque esse foi um grande diferencial para mim. Então sempre eu curti muito a atividade física, gosto dessa prática, gosto da prática da musculação, gosto de praticar boxe, foi onde eu comecei no boxe aos 9 anos de idade, fui campeão municipal de boxe aos 14, fui campeão gaúcho aos 18 anos de idade, pratiquei boxe durante muito tempo, e eu comecei a fazer boxe com 9 anos, como eu citei, e quando eu comecei a fazer boxe, meu professor de boxe disse que eu tinha que quebrar o nariz, e eu comentei com ele que só quebrasse, comentei brincando, assim, que só quebraria se tivesse alguém da minha idade e tal. Eu não tinha, né? Então eu fiquei ileso nessa. E eu nunca quebrei meu nariz. Em contrapartida, quebrei 3 ou 4 dentes no boxe, quebrei umas 7 costelas, quebrei a mão, mas nunca quebrei o nariz. Então, assim, sempre treinei muito a minha esquiva, sempre foi uma coisa que me fortaleceu para isso. Então, o esporte sempre foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, já fiz vários esportes. Há pouco tempo atrás comecei a praticar o tênis, nunca tinha feito o tênis, comecei a fazer aula, inclusive com o Fernando Becker, que trabalha com essas pulseiras aqui. E falando da pulseira, eu quero dizer o seguinte, esse final de semana passado, eu inventei de tirar a pulseira. E eu tinha umas dores que estavam vindo aqui por falta de alongamento. Eu estava com a pulseira e não estava sentindo essas dores. Eu tirei a pulseira e comecei a sentir a dor. É impressionante essa porra, meu, que funciona esse negócio. Traço doido, velho, incrível. Pelo Fernando daqui para eu dizer isso para ele. Cara, é incrível. Cada vez eu fico mais impressionado com esse negócio. Mas isso, então, eu quero que vocês me digam o seguinte, faz sentido para vocês que começar é importante, mas dar continuidade é fundamental. Começar é importante, mas dar continuidade é fundamental. Então, anota isso aí para nós. Começar é importante, mas dar continuidade é fundamental. Eu quero que vocês anotem para depois a gente lançar essas pérolas aí, tá? Lançar essas frases, para vocês postarem essas pequenas frases que vocês acharem que faz sentido, entende? Então, começar é importante, mas dar continuidade é fundamental. Por quê? Porque dar continuidade é persistir. Então, começar é importante, mas dar continuidade é fundamental. E por quê? Porque dar continuidade é persistir. Top demais, né? Comprou a pulseira também, né? Cara, isso aqui é incrível. Tu botou na hora, já gera mudança, é um negócio muito louco. E por que é importante dar continuidade e persistir? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de procrastinar, eu já treinei milhares de pessoas, né, no conceito de treinamento comportamental, que é o que eu faço hoje. Contudo, ainda assim, quando a gente pensa em dar continuidade, nós pensamos em persistir, persistência. E persistência é o fator eliminador da procrastinação. Quando você persiste, você elimina a procrastinação. E quando você se conscientiza desta importância, você começa a mudar a sua história no seu dia a dia. Você começa a mudar a sua história na sua vida. Porque quando você, por exemplo, começa a ter uma prática de atividade física, o primeiro ponto é o seguinte, você está se conectando com o Criador, tá? A atividade física me conecta com o Criador. Atividade física te conecta com o Criador. What? Que porra é essa? Como assim? Como é que a atividade física vai me conectar com o Criador? Então, antes de eu responder, faz sentido isso para vocês? Faz sentido para vocês que a atividade física conecta com o Criador? Pô, e aí, Fernandão? Pô, tava aí falando da pulseira aí, entrou atrasado, se é hora de chegar, meu. Porra é essa? 6h37, velho. Porra. Então, vamos lá, galera. Faz sentido para vocês que a atividade física conecta com o Criador? Pensa sobre isso. Então vamos lá, persistência, ela possibilita que você dê continuidade, e dar continuidade
atua sobre a persistência. Então vamos lá, Ju disse, total, faz sentido. Por quê? Explica aí por quê, porra. Botou para fora? Então me diz aí por que faz sentido que a atividade física conecta com o Criador. Então vamos lá, deixa eu falar para vocês. Por que é importante persistir ou dar continuidade? Quando você persiste e dá continuidade, você cria hábitos. Você começa a criar um hábito que é fatídico, que está dentro de você. Porque uma coisa é você fazer alguma coisa do lado de fora. Você fazer algo que está do lado de fora. Exemplo, você ter a continuidade de estudar, a atividade da leitura, a atividade de um curso X, curso de inglês, um curso lá online, vendedor de sucesso, um curso online do coach, ter a prática do coach e assim por diante. Por quê? Porque agora, outra coisa é você começar a fazer atividade física com frequência, porque você trabalha o seu próprio eu. A Érica, é isso aí, Érica. Matou a charada. Olha só, conecta com o Criador, por quê? Porque fundamentalmente você está dizendo para ele, estou aqui cuidando do corpo que você me deu. Essa alma, esse espírito está dentro de um corpo bem cuidado. E olha só, praticar atividade física faz com que você cuide desse corpinho, que você cuide do trem que foi colocado nos trilhos da vida e que vai te conduzir, porque vai te conduzir, acima de tudo, ao seu legado, à sua missão. Sabe? Um trem, ele tem um caminho a percorrer e foi colocado naquele trilho supostamente o chamado destino. Destino que está ligado ao karma, que é um percentual do motivo pelo qual estamos aqui. Porém, para que você possa percorrer esse destino, em cima desse trilho chamado destino, nós precisamos que esse trem funcione, que a sua máquina da vida, seu corpo esteja funcional. Se você não cuida do que o Criador te deu, você não se conecta com ele, porque você está dizendo para ele assim, para, nem me incomoda, não vou cuidar de nada que tu me deu. E o que ele te deu primariamente foi esse corpo, para você instalar seu espírito, sua alma, e poder vir para cá evoluir espiritualmente. Mas você precisa cuidar desse corpo. Você precisa ter autorresponsabilidade. E dentro da autorresponsabilidade, o primeiro ponto é o autocuidado. Cuidar de você. Você quer cuidar de todas as pessoas do mundo? Legal, parabéns, você é uma pessoa do bem. Que bom isso. Mas lembre-se, antes de querer cuidar do outro, cuide de você. É demagógico, sabe? Eu estava no Clubhouse ontem, ali com o Sérgio Bertolucci, e ele chamou uma menina lá para fazendo perguntas, e uma menina de 19 anos, lá com bastante seguidores na rede dela, e ela disse, Sérgio, eu tenho... Sérgio e Márcio, ela fez a pergunta meio para nós ali, que estávamos na live, e aí ele disse, percebo muito hoje em dia, na minha geração, ela tem 19 anos, que a nossa geração fala muito sobre amor próprio, mas o que a gente mais vê são pessoas gordas, pessoas obesas, pessoas que não praticam atividade física, falando de amor próprio. Isso me parece tão controverso, isso me parece tão equívoco, tão enganoso, ela citou. O que faz total sentido. É óbvio que eu trouxe algumas explicações ali para ela sobre o conceito do amor próprio, que ele permeia não só e simplesmente o corpo, mas permeia o todo, e muitas vezes as pessoas, ao invés de fixarem o conceito do amor próprio também no autocuidado e na autorresponsabilidade, eles abrem um pouco mais sobre tudo. Falando de amor próprio, deixa eu entrar rapidinho, aproveitar enquanto a gente tem um número legal de pessoas aqui, que é o seguinte: nós estamos aí com o nosso coach solidário, um projeto que a gente está fazendo, ofertando o coach para algumas pessoas. Então eu tenho algumas pessoas, alguns coaches que se formaram junto à instituição, que se formaram junto ao IBN e que estão hoje ofertando esse projeto para algumas pessoas. Pô, nós estamos aí batendo recordes, em cima de recordes de mortes por Covid. A gente está, cada dia que passa,
conquistando um novo recorde dentro do Covid, né, nessa pandemia, o que é um recorde verdadeiramente extremamente negativo, o que mostra definitivamente toda a negligência que o país, acima de tudo, quem lidera esse país, teve sobre esse vírus. E com isso eu não estou aqui para punir ninguém, mas simplesmente para mostrar que o negacionismo não é inteligente, mas sim a consciência sobre seus afazeres e, acima de tudo, a importância de conscientizar as outras pessoas. Então, é importante que a gente faça, que cada um faça a sua parte, e nós, enquanto instituição, estamos fazendo a nossa. Eu estou vindo aqui com essa live justamente para ver se auxilio as pessoas também, oferto de alguma forma um auxílio para as pessoas. E você, se está precisando, se você teve alguma perda, se você tem algum processo emocional que você está vivendo temporalmente e não está sabendo exatamente como lidar com isso, nós estamos ofertando dentro desse projeto de coach solidário uma sessão gratuita para que você possa participar desse projeto e conquistar essa sessão. Ou ainda, se você sabe alguém que acabou de perder uma pessoa que ama, alguma pessoa importante, agora mesmo dentro do nosso condomínio, ontem faleceu aqui no condomínio uma pessoa, as pessoas colocaram, tem um grupo aqui do condomínio onde as pessoas colocaram ali dentro. Então, a gente está vendo ali, né, muitas dessas pessoas tendo essa necessidade de ter esse auxílio, de receber esse projeto, de ter essa possibilidade de receber essas informações e receber esse impulsionamento e essa ajuda. Então, estamos criando esse projeto, ele está ali no meu Linktree, na minha bio. Você vai até lá, faz a sua inscrição, pode ser para você, pode ser para quem você conhece, que está passando por esse processo agora e que está necessitando. Nós estamos lá com um grupo de coach, pessoas que se predispuseram a ofertar seu tempo, a dar o seu amor, a sua dedicação, o seu conhecimento, porque isso vai ajudar muito essas pessoas. Então, se você sabe de alguém, se você tem alguém que você queira ajudar, ou se você está precisando, vai lá no Linktree, faz a sua inscrição e comece agora a participar desse projeto, projeto Coach Solidário. E quero parabenizar e agradecer os coaches que estão participando desse projeto. Muito legal essa doação, muito legal vocês estarem fazendo isso e virem participar desse projeto, porque realmente vocês estão aí com a possibilidade de auxiliarem muitas pessoas a mudarem suas vidas e se projetarem e se impulsionarem. Legal? A Carla colocou assim: eu achei que quando comecei a trabalhar cedo para ajudar em casa, eu achava que comecei a ajudar a trabalhar cedo para começar a casa, que como eu trabalhei muito, família, filhos, etc., achava que até era bobagem a atividade física por falta de tempo. Pois é, muitas pessoas pensam sobre isso e confundem, porque uma coisa é cuidar do corpo, cuidar de si, ou seja, e é muito comum isso, Carlinha, é muito boa a tua contribuição, porque é muito comum as pessoas pensarem, cara, eu não tenho tempo, eu acordo, eu tenho que trabalhar, ou seja, a atividade física não é importante, muito mais importante é eu trabalhar, muito mais importante é eu produzir, muito mais importante é eu cuidar da minha família, muito mais importante é eu ter subsídio, eu dar alimentação para minha filha, para o meu filho, cuidar da minha casa, cuidar das minhas coisas, cuidar da... Verdade que tudo isso é importante, só que existe um equilíbrio. Cara, se tu vai para a roda da vida, né, para quem vai fazer um processo coach, para quem já fez a formação, se for para a roda da vida começa com inteligência emocional. A roda da vida começa, o primeiro setor é o setor pessoal, e a primeira área é a inteligência emocional. Na sequência vem o mental e intelectual, e na sequência vem saúde física. Olha só, não por acaso, dentro da própria roda da vida, o fluxo que acontece ali começa em você. Quando você entra num avião, que a aeromoça lá diz, a pessoa informa, a pessoa diz, pessoal, se porventura tivermos turbulências, etc., e cair a máscara sobre a sua frente, o que ele diz? Ela diz assim, coloque na pessoa que está do teu lado que precise, coloque no seu filho, coloque no seu avô. Não. Ela diz, coloque primeiro em você e depois no seu filho. Mesmo que seja um bebê, primeiro em você. E por quê? Porque se você está colocando no bebê, está um pouco complexo de colocar, e você começa a ficar sem ar e você desmaia, morre os dois. Agora, se você coloca em você, você tem consciência para conseguir ajudar o outro. Então,
É o conceito do autocuidado. A mãezinha caiu lá na selva com o bebezinho e começou a catar comidinha. E ela catava comida e dava para o bebê. Porque ela dizia, puta, catei tão pouco, vou ter que dar para o bebê. Catei tão pouco, vou dar só para o bebê. Catei tão pouco, vou dar só para o bebê. Ela morreu. O que aconteceu com o bebê? Morreu também. Então, velho, quer cuidar do outro? Começa cuidando de quem cuida. Cuida de você. Não faz sentido cuidar do outro. Você pode até fazer uma repartiçãozinha ali. Mas agora, cuide de você. Seu corpo é a casa da sua alma, é a casa do seu espírito, então cuide dele. É fundamental que você tenha essa consciência. Autocuidado, velhinho. E a atividade física, que na realidade tem a ver com o corpo, que é o pilar do corpo, tem tudo a ver com esse conceito. Só que, claro, eu vou mais adiante falar um pouco sobre isso, mas você sabia que passar o fio dental nos seus dentinhos também é autocuidado? Você sabia que a boca é um grande guardador de bactérias? E que por isso ela faz a decomposição do alimento? Sabe que tem lá como é que é o de Komodo, o dragão de Komodo? O dragão de Komodo, que é um lagarto gigante lá, se ele morde alguém ou algum animal, o animal morre pela quantidade de bactérias que ele tem na boca dele. Então a boca é um grande guardador de bactérias. Pesquisas comprovam que a boca tem mais bactérias que o ânus, porque tem mais bactérias do que as próprias fezes. Entende? Por quê? Porque é a primeira bactéria que vai fazer a decomposição alimentar, que é um sistema de proteção nosso. Ela não faz mal contra nós porque nós estamos acostumados, mas quando o alimento fica ali guardadinho no meio do seu dente, ele apodrece. Aquele monte de bactéria lá, né? Neguinho com mau hálito do cão. Por quê? Porque não passa o fiozinho dental. Não sei se você sabia, mas um dos grandes fatores causadores do mau hálito é a ausência do fio dental. Cara, isso é autocuidado. Na ausência de escovação dos seus dentes, da linguinha, é autocuidado. Ou seja, quando você não cuida disso, você não escova a sua língua, seu céu da boca, seus dentes, não passa o seu fio dental no mínimo uma vez por dia, mínimo, antes de dormir. Porque durante a noite você está lá guardando aquele pedacinho de carne que ficou lá, que amanhã vai acordar apodrecido ali nos seus dentes. Que nem é dentro do estômago, que ele também passa por um processo de putrefação. Mas o seu estômago, pelo menos, você está com ele guardado ali dentro. As bactérias continuam ativas. Aqui não, aqui ele está só apodrecendo sem porquê. Aí ele acumula bactérias que depois geram cáries, por exemplo. Entende? Aí sabe o que acontece? Lá pelas tantas você tem que ir lá extrair aquele dente, que ele está apodrecendo na sua boca, gerando uma inflamação na sua gengiva. Cara, isso é autocuidado, é autorresponsabilidade, é o mínimo que você tem que aprender a fazer, entende? Aí a Carla colocou, agora por conta da pandemia, coloquei o pé no freio e observei quanto faz falta cuidar da gente. Pô, total, brother. Faz muito sentido. Muito bom esse compartilhamento, que conhecimento muito valioso, disse o Fernandão. Ó, se inscrevam lá, a Jess citou, a Carla comentou desde o ano passado, em março, onde chegou a pandemia, fiz o Extreme, coisa linda, maravilhoso. Parabéns. Quem mais fez o Extreme aí, bota um eu aí, dá um grito para nós aí. Venho com algumas mudanças e essa será fundamental, estava precisando até ontem. Coisa linda, Carlinha, vamos lá, vamos para cima, vamos praticar juntos aí. Podem chamar inbox, se porventura você pode fazer a inscrição ou falar ali com a Jess, vai ser lindo e maravilhoso. Gratidão a vocês que estão participando desse projeto aí. Ó, também eu já achava que não tinha tempo e que precisava dormir e comecei a acordar às 5 horas da manhã, ir à academia e é incrível, maravilhoso demais. Estou com muito mais disposição, sem sombra de dúvida. A Ju colocou ali, eu sempre fui magra e achava que não precisava de atividade física e hoje não imagino sem fazer. Tudo no meu corpo está 110% melhor, exatamente isso, modo 110% ativado, né? Você, o que mais? A saúde começa pela boca, faz total sentido. Eliane é dentista, mais do que ninguém sabe disso. Bafo dental fundamental, total, é incrível, né? Infecção na boca podem causar endocardite, verdade, porque essas bactérias entram e muita gente morre, inclusive é muito comum isso nos cachorros, né? Os cachorros morrem por causa dessa infecção que acontece, por isso é importante, inclusive, escovar os dentinhos do cachorro lá, né, cara? Que é foda, mas claro, por que no mundo animal isso não é tão preocupante? Porque como eles comem durante o dia, por exemplo, o osso tem uma grande função na vida canina.
Ah, também precisei nesse ciclo, fui magra, isso aí. Atividade, eu fiz o extreme, maravilhoso, linda. Ah, obrigada mais por proporcionar essa saúde bucal, demais, isso aí, galera. Vamos para cima, fala Fabiano também é dentista, coisa linda, é isso aí, Fabiano também fez lá o extreme, como a galera toda aqui, né? Top demais. Então, galera, quando nós estamos indo para a nossa finalização, eu quero deixar como algumas informações aqui, como regrinha, que é o seguinte, ó. Então, começar é importante, mas persistir é fundamental. Então, quer dizer, começar é importante, mas continuar é fundamental. Continuar gera persistência e persistência gera capacidade. Anotem isso, persistência gera capacidade. Quanto mais você persiste, mais você gera capacidade. Quando você cuida do corpo, você se conecta com o Criador. Por quê? Porque você está dizendo para Ele: gratidão, meu Criador, estou cuidando do corpo que é a casa da minha alma, o corpo que você me deu. Estou aqui fazendo valer esse corpo, o corpo que me possibilitará chegar ao meu 110, ao meu 120, ao meu 130 anos. Porque quanto mais tempo aqui nessa terra estiver, mais escreverei na tábua da vida o meu legado, mais deixarei escrito na tábua da vida o porquê eu vim aqui, para que eu possa no final dizer: eu estive aqui, eu vivi, eu amei, eu estive aqui, eu deixei a minha contribuição para o mundo. Agora, uma coisa é certa, você não vai fazer isso se você não cuidar do corpo, se você não cuidar da casa do seu espírito, da casa da sua alma. Para você deixar o seu legado, para você escrever a sua história na tábua da vida, você vai ter que cuidar do seu corpinho, que te conduzirá até lá, que te conduzirá à sua missão, que te conduzirá a deixar esse legado. Você quer viver quantos anos? E pense bem, é 110 anos a 110%. Então, como seria isso se você não estivesse cuidando do seu corpo? Você sabe o que vai ser? Um estorvo. Talvez daqui a pouco mais você viva o que muitas pessoas dizem sobre quem falece quando está doente há muito tempo. Ai, descansou, né? Coitado, coitada, estava tão sofrida, né? E às vezes a pessoa tem 50 aninhos, que é o que eu vou fazer daqui a alguns dias. Às vezes a pessoa tem 60 anos. No meu ponto de vista hoje, extremamente jovem. Mas as pessoas dizem: coitada, né? Descansou, estava tão sofrida. Por quê? Não cuidou, né? A grande maioria das doenças está ligada diretamente à ausência de saúde. Ontem, lá no Clubhouse do Sérgio, ele me fez a seguinte pergunta: Márcio, o que para ti é saúde? E eu disse para ele: bem-estar, que significa literalmente o mesmo que estar bem. Quando você está bem, você está saudável. Estar bem quer dizer o que? Estar disposto, estar com disposição, acordar com vontade de fazer a coisa acontecer, seja qual coisa for. Estar disposto está ligado à saúde mental, mas também saúde física, saúde corporal, saúde emocional. Quando você cuida da sua saúde como um todo, você cuida de você. E aí você fica bem. Então, não seja um estorvo na vida de alguém. Pare de pensar que você vai atrapalhar a vida do outro. Comece a cuidar. Tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira. Comece a cuidar do seu todo. Para isso, seja produtivo, seja producente. Faça a coisa acontecer. Cuide de você, para que você esteja preparado para a vida que você quer, para uma vida acima da média. E você quer ter uma vida acima da média? Então comece cuidando do que é mais importante na sua vida. Você. E você é seu corpo. Porque se o seu corpo não está bem, sua mente não vai estar. Entende? Aconteça o que acontecer. Quando o seu corpo machuca, você diz: ai, doeu. Agora você pode até dizer depois: puta, tá tudo bem, tô bem. Então é isso. E como a Ju disse aqui, movimento cura. Legal? Feito, galera, gratidão a todos vocês. Vou pedir para vocês repostarem aqui as frases que fizeram sentido, repostem, me marquem que eu reposto também. E vamos para cima, atividade física. Eu quero aquela fotinho postada de você fazendo atividade física. Você viu que ontem eu fiz meus videozinhos ali, eu fazendo atividade física, e ainda está lá no meu story, porque eu fiz isso ontem de noite, 10 e pouca da noite. Então você pode fazer também. Não tem hora para fazer atividade física. Por quê? Porque atividade física é cuidar de você. Quando você cuida de você, você tem autocuidado, autorresponsabilidade, amor próprio, e você se conecta com o Criador imediatamente. Então, atividade física conecta com o Criador. Legal? Faz aquela fotinha aí, faz aquele print e posta para nós lá.
Top! Valeu, galera, amo vocês, gratidão por estarem aqui. Amanhã, 6 horas e 37 minutos eu vou estar aqui e vai estar comigo aí meu convidado especial, Sérgio Bertolucci. Conto aí com a presença de todos vocês amanhã, para que a gente junto possa dar essa bombada um pouco mais, ainda falando sobre atividade física. Então amanhã estaremos juntos aqui. Um abração de coração com coração e até amanhã, 6h37. Amo vocês. Vamos lá, bora cuidar de nós. Um abraço de coração com coração.